Para a gente falar um pouquinho agora sobre estética, que é o que eu acho que está muito em moda hoje em dia, né? As pessoas têm se cuidado muito mais e, eventualmente, a gente vê a estética de uma maneira de reabilitação à vida social, porque a pessoa que não tem dente, eventualmente, ela é uma pessoa triste e não sorri, né? Então, você acaba evitando mostrar os dentes. Eu queria que você falasse um pouquinho então sobre de maneira geral, porque essa é a sua área, sobre estética, desde da situação dos aparelhos, dos implantes, se quiser ir falando, até a gente chegar nas facetas, né? E aí sim, aí tem aquelas facetas que são as facetas hoje em dia que a gente critica, que tem muita crítica hoje, que são aquelas que deixam a pessoa com ar que não é um ar Artificial, artificial, né? não é um ar Muito natural, branco, não né? é normal você ter aquele monte de dente branco e etc. Eu sou um crítico muito ferrenho nisso, porque eu acho extremamente esquisito, né? Você sabe disso, a gente conversa a respeito disso eventualmente, mas eu acho estranho. Mas isso melhorou muito. Na nossa época, digo assim, na minha época de adolescente, né? Não na nossa época de vida, na minha época de adolescente, os- já começou o uso dos aparelhos, né? E a gente tem discutido o uso dos aparelhos, que a gente conversou algumas vezes, foi melhorando a estética dos aparelhos, que são e hoje em dia tem os aparelhos de que você coloca, né? Então, queria falar um pouquinho sobre isso. A gente começa aí nessa parte, depois a gente pode passar para os próprios implantes que fazem a reabilitação da pessoa à sociedade, né? Depois a gente fala da estética de maneira geral. Olha que interessante. Tempo atrás teve um campeonato da pessoa mais feia. Ridículo fazer um campeonato disso, mas teve pelo Tom Cavalcante lá no Nordeste. E eu fiquei observando, das 10 pessoas que estavam disparado ali, nenhuma tinha dente. Entendeu? Então, muitas pessoas às vezes se preocupam em fazer um botox, em colocar ter uma pele lisinha, mas não preocupa com o dente. Né? E o próprio Pitangui tinha uma frase que falava assim: antes de você ter uma pele lisinha, procure um dentista. Dentes chamam mais atenção do que uma Chama. pele lisinha. Né? Então, olha só que bacana. Dente amarelado e dente gasto envelhece a pessoa. Então, um dente branquinho, no tamanho ideal, ele reflete bom hábito, reflete juventude. Né? Então, graças a Deus, hoje a tecnologia foi melhorando. Você consegue hoje alinhar seus dentes. Tem os aparelhos metálicos, né? Hoje existem os alinhadores invisíveis, que são altamente confortáveis, são invisíveis e esteticamente mais rápido. Então ele age de uma maneira mais rápida, são mais precisos, tem uma assertividade feita por grandes computadores, softwares potentes. Então você consegue ter uma previsibilidade antes mesmo de colocar o aparelho de como vai ficar seus dentes. Isso foi um grande passo da odontologia, chama odontologia digital, e não tem como fugir disso. Então essas massinhas de moldagem que a pessoa passa mal, que cai lá na garganta, vai acabar, já está acabando. Hoje tem os famosos scanners, então essas massinhas já estão sumindo, graças a Deus. Então, hoje você passou o scanner na boca, né? Tipo assim, fez um preparo de prótese. Escaneou, já manda para o laboratório via e-mail, laboratório em qualquer lugar do mundo, confecciona o dente, faz os ajustes, manda para você e você instala aqui com É mais precisão. preciso, né? Mais Porque preciso. eventualmente com a massa de moldar, se não preenche determinado espaço, Da distorção, né? distorce, você tem que adaptar, né? É, Você tem que adaptar. Se você faz esse tipo de coisa digital, é precisão mesmo, é verdade. precisão aí encaixa como uma luva, vamos dizer. E o Então, que nós estamos falando aqui, né, pessoal, para que fique claro, é o seguinte: os aparelhos para endireitar os dentes, né? Tem aqueles que todo mundo lembra, que é aqueles aparelhos metais, depois mudou um pouco aí você tem as colorações que eram branco e mudava as borrachinhas, né? borrachinha é isso. Aí hoje em dia não. O que nós estamos falando é daquela. Igual se fosse uma dentadura, digamos assim, mas que você encaixa no dente, não é isso? Alguém já viu placa de clareamento? É uma Ah, placa de, exatamente, igual placa de é garagem. uma Você tem. placa de clareamento, mas com a tecnologia, Sim, um plástico melhorado, sim. né? E ele desentorta dente. Mas como é que um plástico desentorta dente? Na verdade, não é um plástico. São vários plásticos. Você vai usar 10 dias, joga fora, vai para o Pronto. lixo, usa outro, vem uma sequência. Então, o primeiro desentorta 1 milímetro, o segundo mais 1 milímetro, o Por terceiro compressão milímetro, mecânica. compressão mecânica. Exatamente. É isso aí. E é uma tecnologia fantástica hoje e é muito mais simples. Você não precisa mais ir todo mês fazer manutenção. Você indo a cada 90 dias é E suficiente. me diga uma coisa, esses aparelhos antigos, eu me lembro bem disso, além de machucar a boca,
que era o clássico. Na minha cabeça, aquilo aumentava a incidência de cárie, porque era mais difícil de fazer a higiene, né? E esse não, né? Esse não, Porque você tira para escovar, né? exatamente, ao conforto de você. Qual que é o problema de você usar aparelhos metálicos, por exemplo? Você ia comer um torresmo, soltava, você estava lá em São José do Povo, ligava para o seu dentista sábado à noite, quebrou, tá machucando. Machuca mesmo, porque Aí é ferrinho, né? o dentista está em outra festa, você não vai achar ele nunca. Então, esses não, porque como ele é removível, você vai comer alguma coisa mais dura, tipo um frango, alguma coisa, você tira, remove, faz a higiene sem ele na boca, depois de escovar, passa o dental, torna a colocar. Você tem que usar, em média, de 20 a 22 horas diárias. Então, sobrou aí 4 horas para você fazer suas refeições. Né? Na verdade, dorme com ele. Dorme, tem que dormir. É o costume, né? Aí tem que acostumar. A pessoa acostuma E rápido. acostuma, é verdade, tem toda razão. A gente acostuma mesmo.